Deixa eu me ajeitar aqui. Hoje eu vou falar com você sobre toxinas e intestino. Como que o Ayurveda e a medicina chinesa veem essa relação do intestino com o nosso corpo, com a nossa digestão, com os outros órgãos, com a nossa saúde mental, com o nosso ciclo hormonal. Então, como que a gente pode cuidar da nossa digestão para o nosso intestino funcionar bem, para que todo o nosso corpo, todo o nosso organismo funcione muito bem também. Sejam bem-vindas, gurias! Que bom ver vocês por aqui. Para começar essa live, eu gostaria de perguntar para vocês sobre como que está o intestino de vocês. Então, eu vou falar hoje sobre muitos sinais e sintomas também que mostram que o nosso intestino não está funcionando bem. A gente vê muitas informações relacionadas ao intestino, que o intestino é o segundo cérebro, que tudo começa no intestino, né? Aqui nas redes sociais a gente vê muitas informações relacionadas a isso, mas eu quero dizer para vocês que tem algo que acontece antes do intestino bagunçar. É claro que o intestino na verdade, ele armazena ali toxinas, né? Então, além de ser um lugar onde acontece a absorção de nutrientes, no intestino delgado principalmente, absorção de água, lá no intestino grosso, e esse processo, essa função que os intestinos têm, né, de absorver, é muito importante, só que quando a nossa digestão ela tá fraca, quando ela não está acontecendo de forma adequada, se a gente está passando por um período de muito estresse, não está dormindo direito, está misturando alimentos incompatíveis, que o Ayurveda fala que misturados entre si, eles geram toxinas. Essas toxinas, elas vão se alojando nos intestinos. O primeiro lugar que as toxinas, os intestinos são o primeiro lugar onde as toxinas se alojam. Tá? Então, por isso que a gente ouve muito falar hoje sobre o desequilíbrio da microbiota intestinal, quanto que esse desequilíbrio afeta a nossa mente, afeta a nossa tireoide, afeta o nosso equilíbrio hormonal também. Por quê? Porque se existe um desequilíbrio da microbiota intestinal, é sinal que, pela visão do Ayurveda, existe acúmulo de toxinas no intestino. E essas toxinas, elas vão com o tempo gerando uma inflamação lá nos intestinos. É claro que se tem formação de toxinas, já tem uma inflamação nos intestinos, e isso aos poucos vai, como é que eu vou dizer assim, vai agredindo a mucosa, né, que revestem os intestinos, que protegem os intestinos, e essa toxina ela é reabsorvida. E aí ela passa a circular junto com a corrente sanguínea e vai se alojar em outras regiões do nosso corpo, vai se alojar em determinados órgãos, vai afetar a nossa pele. Então, gurias, alergias de pele, problemas de pele estão completamente ligados com essas toxinas acumuladas lá nos intestinos. Dores articulares, a fibromialgia, que é uma dor que circula pelo corpo, é acúmulo de toxina, é toxina circulando pelo corpo e que está se alojando nas articulações. Então, o que a gente precisa entender? Que não aconteceu do nada, aquela toxina não se acumulou de repente lá nos intestinos. Essa toxina ela se acumulou porque porque tem uma digestão que está enfraquecida. A digestão ela tá fraca, já faz um tempo que o corpo já vinha avisando que essa digestão estava fraca, que ou os alimentos estavam sendo consumidos em excesso de quantidade, misturas incompatíveis, misturas que são ruins, misturas que geram essas toxinas, misturas que não são bem digeridas juntas na mesma refeição. O próprio estresse, o excesso de preocupação,
Isso acaba afetando o nosso sistema digestivo também, afeta a nossa digestão, fazendo com que o estômago, o baço não consigam transformar os alimentos como deveriam. O fígado também, que tem um papel muito importante na digestão das gorduras, né? O fígado e a vesícula. Então, se esse sistema digestivo todo não está funcionando, a gente vai acumular toxinas lá nos intestinos, tá? E eu quero que vocês me falem aqui, vão escrevendo para mim, como é que tá o intestino de vocês? Me contem aqui, vocês evacuam todos os dias? Então, existem muitas perguntas relacionadas ao intestino que a gente faz no Ayurveda e na medicina chinesa, que a gente consegue visualizar se o nosso intestino está funcionando direitinho. Então, quem quiser até pegar um papel e uma caneta, quiser anotar, eu vou falar para vocês aqui o que é o intestino saudável e o que é quando ele está um pouco bagunçadinho ou se ele está muito bagunçadinho, tá? Então, assim, o intestino, ele é uma consequência de algo que está acontecendo no nosso corpo, mas que está atrelado a um sistema, né? Então, se fígado não está funcionando direito, está liberando excesso de bile ou pouca bile, se o estômago está ali, né, com os ácidos, né, em deficiência, em excesso, se o baço está acumulando muita umidade, está sem energia, né? O baço, para a medicina chinesa principalmente, é um órgão muito importante porque ele manda energia para o nosso cérebro. A nossa concentração, o nosso foco, a nossa capacidade de organizar pensamentos, como eu estou fazendo agora para conversar com vocês, depende muito da energia do baço. E o excesso de estresse, excesso de preocupação no dia a dia, não dormir direito, não fazer atividade física, comer em excesso, comer muito fast food, isso drena a energia do baço. Então, muitas vezes quando alguém vem e fala assim, ai Fátima, eu tô com a minha concentração, meu foco tá muito ruim, não tô conseguindo me concentrar, mas eu não sei o que está acontecendo porque aparentemente eu tenho uma alimentação saudável. Mesmo que pareça ser uma alimentação saudável, se a digestão dessa mulher tá mais fraca e ela tá comendo muitos alimentos crus, e está se preocupando muito e dormindo pouco em função das preocupações, o baço dela ela vai enfraquecer ainda mais, tá? E aí, dentro da Ayurveda, se fala muito da nossa constituição, quais são os elementos que predominam, a nossa fisiologia. E isso também vai estar ligado com a função dos nossos órgãos. Então, dependendo como é a minha constituição, eu posso ter um órgão que é mais forte e outro órgão que é mais delicado. E aí, dependendo se rins e baço são órgãos um pouco mais delicados na minha constituição, eu posso ter uma digestão mais delicada e ao longo da minha vida eu tenho que ter certo cuidado. Eu não sou aquela pessoa que digere até pedra, como a gente brinca, né? Quando somos mais jovens, né? Quando a digestão ela é bem forte. Então tem pessoas que não, que tem uma digestão mais delicada e que precisa cuidar mais, né? Para não, porque logo, se não cuida, logo já sente alguns desconfortos digestivos, tá? Então, assim, em relação sinais do intestino. Então, como eu falei, o intestino, ele é uma consequência de tudo que está acontecendo no nosso sistema digestivo, mas ele faz parte. Então, como eu estou respirando vai afetar o meu intestino grosso, principalmente. O intestino grosso, pela medicina chinesa, ele faz parzinho com os pulmões. Então, se eu não estou respirando direito, ando muito ansiosa, minha respiração ela é muito curta, isso vai afetar no movimento do intestino grosso e pode ressecar. Se eu estou muito ansiosa, não estou respirando bem, isso pode ressecar lá o intestino grosso ou diminuir esse movimento que precisa, tá? Então, olhe como tudo afeta o nosso intestino. Respiração, as nossas emoções, o nosso sono, como a gente se alimenta. Gurias, não só com o tipo
de comida que a gente come, né? Se é legumes, verduras, frutas, que a gente sabe que é muito bom e importante para o intestino, mas como a gente prepara? É cru, é cozido, é assado, é desidratado, tá úmido, tá crocante. Isso vai afetar de uma forma diferente para cada mulher. Então, se uma mulher ela tem um corpo mais seco, ela precisa comer esses alimentos mais cozidos, mais molhadinhos. Se uma mulher tem o corpo mais úmido, ela vai precisar de alimentos um pouco mais al dente, um pouco mais crocantes. Então, isso vai afetar o intestino. Então, o nosso autocuidado com a nossa digestão precisa respeitar a nossa individualidade, a nossa constituição original. E também precisa seguir os ciclos das estações, porque cada estação, a energia de cada estação afeta a nossa digestão de uma forma diferente, tá? Então, assim, como é que o Ayurveda usa o intestino para a gente identificar se a nossa digestão está boa, né? Como um termômetro, como um sinal. Então, tanto a Ayurveda quanto a medicina chinesa olham para as nossas excretas, para nossa pele, olhos, cabelos, as nossas marcas, manchas, até como que é o formato da sobrancelha. Tem muito pelo na sobrancelha, tem pouco, ela é falhada ou não é, é mais ralinho, ela é mais cheia, e isso tudo vai nos dizer como é que é a nossa saúde, quais são as predisposições de tendências a desequilíbrios que a gente pode ter, como é que está. Então, tudo isso mostra como está a nossa saúde interna, como é que está o nosso funcionamento interno, fisicamente, né, fisiologicamente falando, energeticamente, emocionalmente. Então, a Ayurveda fala que para a gente ver se a nossa digestão ela está boa, a gente vai olhar para as nossas fezes, tá? Então, o que a gente, primeira coisa que se pergunta, né, se evacua todos os dias. Então, sim, gurias, a gente precisa evacuar todos os dias. A eliminação é o final do processo digestivo. Então, a gente se alimenta, a gente vai trazer alimentos, né? Vai colocar esse alimento na nossa boca, a gente vai mastigar. Se eu não mastigar bem esse alimento, como eu falei para vocês, né? Se eu acho que estou comendo saudável, Fátima, mas a gente precisa saber se essa alimentação é boa para ti, para tua constituição, se o teu corpo, a tua fisiologia úmida, tá? Mais fria. Uma pessoa que é mais fria vai ter desejos diferentes em relação a determinados alimentos, tá? Então, uma pessoa mais quente, ela vai ter outros desejos, ela vai buscar coisas mais refrescantes, enquanto que uma pessoa mais fria, ela vai querer alimentos mais quentinhos, ela vai gostar de mais especiarias. Uma pessoa que tem uma digestão mais forte, ela vai querer alimentos mais pesados, mais consistentes. Uma pessoa que tem a digestão mais delicada prefere alimentos mais leves, mais cozidinhos, mais quentinhos. Então, quando a gente ajusta a nossa alimentação para a nossa constituição e de acordo com o ciclo das estações da região onde a gente vive, aí sim a gente faz esse encaixe. Aí a gente começa a entender como é que funciona a nossa engrenagemzinha interna, tá? Então, o que o Ayurveda fala que a gente precisa sim evacuar todos os dias, porque a evacuação ela é o sinal de que aquele processo digestivo finalizou. Então, o que eu ingeri no dia seguinte, o correto seria eliminar no dia. O que eu ingeri no dia anterior, o correto seria eliminar no dia seguinte. Então, o ideal é acordar de manhã e evacuar. Então, nós temos já duas coisas: evacuar todos os dias, acordar de manhã e evacuar, tá? Aí tem uma terceira coisa que é muito importante. Eu realmente senti o intestino vazio? Isso é uma coisa que eu escuto de muitas mulheres que evacuam todos os dias, mas elas relatam que elas sentem que ficou fezes retidas, que não teve uma evacuação completa.
Então, se não teve uma evacuação completa, é sinal que o movimento do intestino não está acontecendo de forma adequada, pode ser excesso de umidade, né, quando as fezes estão muito pastosas, ou excesso de ressecamento. Então, o intestino grosso, ele tem a função de absorver a água justamente para formar o bolo fecal. O intestino grosso, o bolo fecal, ele ajuda a dar forma para o intestino grosso. Ele ajuda, aquela forma ajuda no movimento descendente que o intestino grosso precisa fazer. Então, se as fezes estão mais naquele formato em tirinhas, mais pastosas ou muito líquidas, isso vai atrapalhar no movimento que o intestino grosso precisa fazer e a evacuação ela vai ser incompleta. Da mesma forma, se as fezes forem muito ressecadas, também pode ficar fezes presas, né? Porque não houve ali aquela umidade, aquela viscosidade necessária para que tudo fosse eliminado, tá, gurias? Então a gente precisa evacuar todos os dias, a gente precisa ter uma evacuação completa. E aí, essa história de ter que acordar de manhã e evacuar, né? Que muitas pessoas dizem que é uma coisa mais difícil de acontecer. Se a nossa digestão está boa, se a gente digeriu tudo, se a gente digeriu bem o que a gente ingeriu no dia anterior, se a gente está tomando água em quantidade suficiente, a gente acorda e evacua, tá? Mas esse acordar e evacuar, ele depende também no movimento do nosso corpo, né? Se a gente tá ativa, se a gente está se movimentando no dia a dia, se a gente está fazendo atividade física. Esses dias eu vi uma professora até dando um exercício taoísta, ensinando um exercício taoísta, que eram pulinhos mesmo, né? Para ajudar no movimento do intestino, para ajudar a aliviar constipação. Então, o movimento, ele é necessário. Só que a gente tem que olhar para todas as outras coisas. Se eu ando engolindo muito sapo, se eu ando muito estressada, engolindo muitas coisas, muitas situações que estão me estressando, se eu ando muito preocupada, se eu prendo as minhas emoções, se eu tenho tristeza guardada, então eu vou prender a energia do fígado. Eu vou gerar uma estagnação da energia do fígado. A principal função energética do fígado para a medicina chinesa é mover a nossa energia para todos os lados. E é muito comum nós mulheres a gente prender, a gente guardar o que a gente está sentindo e a energia do fígado que precisa dispersar. Então é o fígado que nos desperta de manhã a partir ali das 3 horas da manhã, que é o horário do fígado, esse movimento já começa a acontecer, que é quando o cortisol, que é o hormônio, entre aspas, do estresse, né, que é o hormônio que nos desperta, que nos deixa alertas, que também ajuda no trabalho do nosso coração, ajuda na nossa digestão. Ele é um hormônio importante, ele só precisa ser produzido em uma quantidade suficiente e liberado na hora certa. No final do dia, o cortisol ele tá baixo, ele precisa estar baixo, senão a gente não dorme. No amanhecer, ele já começa, a curva do cortisol ela já começa a subir de madrugada, lá pelas 3, 4, 5 horas da manhã, tá? Então, é o nosso sol. Nosso corpo, ele funciona de acordo com o ciclo do sol. Sempre lembrem disso. Nosso corpo funciona de acordo com o ciclo do sol. O sol desperta no céu, o nosso corpo também está despertando. A nossa energia yang também está despertando, tá? Então, o que acontece? O fígado, ele é o órgão que vai liberar essa energia, é ele que desperta a energia yang, que é a energia da atividade, do calor, do movimento, tá? E o cortisol tá ligado com o fígado. Se a mulher tiver guardando muita tensão,
e não fala, não expressa, não tá conseguindo dar vazão a isso, né? Tá ali só muito preocupada no trabalho, em atender as outras pessoas, não tá tendo tempo para se cuidar, né? Para se cuidar, para fazer as coisas que gosta, vai gerando tensão, vai gerando estresse. Os próprios ruídos que a gente está em contato no nosso dia a dia, barulho de equipamentos eletrônicos dentro de casa, geladeira, forno, esses eletroportáteis, se tiver algum equipamento com aquele ruído que a gente não consegue escutar, a gente não consegue realmente perceber aquele som, mas tem aquele barulhinho, né? Ou aquele barulho de cidade grande, do movimento da rua, isso já gera um estresse e vai afetar o fígado, já gera assim um cansaço mental, que às vezes a gente nem sabe por que a gente está tão cansada, que a gente está estressada, por que a gente está incomodada. Então o ruído, ele vai gerar um estresse no fígado e vai gerar um estresse no rim, né? Ó, a Janziele falando, eu me irrito com isso. Quem é que aqui se irrita com barulhinho, ruído? Música que é um pouco ruidosa, barulho da rua. Aqui em Gramado tem muito pátio aqui em volta onde eu moro, árvores lindas, maravilhosas que eu amo, mas tem uma coisa que me incomoda. Várias vezes por semana vem os rapazes que ficam limpando com aquele soprador, que é muito barulhento, e aí eu tenho que respirar fundo para não me irritar com aquilo, porque eu sei que eles estão fazendo o trabalho deles. Tanto que hoje eu tive que fazer uma ginástica enorme aqui na cozinha para a gente começar as lives na cozinha, porque eu ia inicialmente deixar a janela aberta, o tripé do telefone ia ficar para o lado de fora da janela e eu não pude fazer isso porque estava rolando, tinha muito barulho aqui em volta. Mas esses ruídos, eles estressam tanto a energia dos rins, tudo que tá ligado a ouvido, gurias, é rim, tá? A gente vai ter live essa semana, onde eu vou só falar sobre os rins, tá? O fígado, então, ele tá ligado com os olhos. A gente sobrecarrega os olhos e o fígado com essa telinha aqui que a gente tá assistindo agora. O excesso, né? O excesso de luz, excesso de luminosidade, as letrinhas pequenininhas que a gente, né, tá lendo, o excesso de informações, mesmo que seja aquela informação que só passou pela tela, que a gente não prestou atenção, é tudo coisa que nosso corpo, nosso baço tentando manter a atenção, o fígado tentando digerir a emoção que está relacionado com aquela informação que eu acabei de ler. Os rins também, pelo excesso de informação, estão muito ligados também com a nossa memória. Então, o excesso, a gente tem sobrecarregado muito o nosso organismo pelo excesso de sobrecarga que a gente traz para os órgãos dos nossos sentidos, né? Olhos, ouvidos, cheiro, mas a gente está sobrecarregando muito mais olhos e ouvidos, e pela falta, por outro lado, pela falta de atividade física, pela falta de contato real com as pessoas, de dar um abraço, de encontrar nossas amigas, da gente receber carinho, da gente fazer as coisas que a gente gosta, né? Então isso tudo vai gerando ali um estresse. Esse estresse, ele gera estagnação da energia do fígado. Toda mulher tem um pouquinho de estagnação da energia do fígado, um pouquinho ou muito. Vai ter uma live que eu só vou falar sobre o fígado, tá, gurias? Na semana que vem. Lá nos meus stories tá lá o calendáriozinho dos temas das lives, tá? E se esse fígado estiver com muita estagnação, a mulher vai ter muitos problemas, né? As mulheres que menstruam, menstruações abundantes, excessivas, né? Aquelas hemorragias durante a menstruação, coágulos, muitas cólicas, muito estresse, frustração, insônia, muita irritabilidade,
miomas, endometriose estão muito ligados com essa estagnação do fígado e acúmulo de toxinas. Então a digestão, ela tá, o fígado tá estagnado, tem muito estresse, muita memória, que às vezes a gente nem tem consciência de traumas que a gente pode estar guardando desde a infância, e aquilo ali tá guardado e está gerando essa estagnação da energia do fígado. Então, mulheres que têm esses problemas menstruais muito fortes, né, no sistema reprodutor, precisa tratar o fígado, mas é claro que daí vai ter que também cuidar dos rins, cuidar do baço, porque um vai afetando o outro, tá? Então, o fígado, ele tem essa função de nos despertar de manhã, ele vai mover a energia. Ele move a energia para baixo, para cima, para todos os lados. Quando a energia do fígado está estagnada, ele prende, não libera sangue. Então a circulação do sangue também ela muda, ela fica alterada. O sangue também ele fica estagnado, a circulação fica um pouco mais lenta. O sangue fica mais espesso e é aí que começa a produzir coágulos, miomas, endometriose, né? Se ele estiver contendo muito essa energia, começa a acumular calor. Acumula calor no fígado, ele vai agredir daí o estômago, começa a liberar excesso de bile, vai gerar excesso de calor lá no intestino delgado, gera inflamação lá. E aí isso vai enfraquecer a digestão, tá? E aí vai acumular toxinas no intestino e essas toxinas começam a circular no nosso corpo. Esse fígado muito aquecido também é uma das principais causas de muitos problemas de menopausa, tá, gurias? Assistam as lives da semana que vem, tá? Semana que vem eu vou fazer 5 lives, cada uma das lives eu vou falar dos principais órgãos, tá? Então vai ter a live dos pulmões, do coração, dos rins, do baço e do fígado. As questões muito ligadas com o sistema digestivo e saúde da mulher estão muito ligadas com rins, baço e fígado, mas se a gente não respira direito, pulmões, esses 3 órgãos não funcionam direito, e se a gente está acumulando muitas emoções, né, vai sobrecarregar o coração e os outros órgãos também acabam sofrendo. Então, todos eles trabalham de forma conjunta, tá? E aqui, uma das gurias perguntou, aqui a Laide, se essa questão do fígado tá ligado com insônia. Tá? Esse excesso de calor tá ligado com insônia também, tá, gurias? Principalmente quem acorda de madrugada, o demorar para dormir, né? Demorar para pegar no sono, tá ligado com excesso de preocupações. Do acordar de madrugada tá ligado com esse excesso de calor do fígado, tá? Por que eu falei tanto do fígado agora? Mas a gente, dentro da jornada de autocura, né, que a gente está começando agora a semana de lives da Black Friday, da jornada de autocura, das estações da mulher. Então, dentro da jornada de autocura, as minhas alunas, elas recebem um programa de autocuidado seguindo o ciclo das estações. Então, em cada estação, a gente cuida de um órgão diferente. A gente cuida deles o ano inteiro, é claro, mas em cada estação um órgão vai receber uma atenção especial diferente. Na primavera a gente cuida com mais carinho do fígado, porque a energia do fígado ela tá mais forte na primavera, a gente vai ter mais resposta com esse cuidado que a gente fizer na primavera. No verão a gente cuida do coração, no outono a gente cuida dos pulmões e no inverno a gente cuida dos rins, e o ano inteiro a gente está cuidando do baço, tá? Porque cada estação vai afetar a energia do baço de uma forma diferente, tá, gurias? Então, assim, o baço é um órgão muito importante para qualquer ser humano, mas para nós mulheres, ainda mais a gente tem que olhar para esse órgão porque ele nutre sangue. Ele produz sangue, ele transforma os alimentos em sangue e essências. E a gente tem o ciclo menstrual, a gente precisa renovar o sangue, né? Esse fluido tão importante que a gente perdeu. Então o baço ele tem que estar bem, funcionando direitinho pra gente
não ter essa deficiência de sangue. E sangue é aterramento. A medicina chinesa fala que o sangue é o assento da nossa mente, tá? Então, dentro da jornada de autocura, a gente percorre todas as estações, vocês aprendem a se cuidar de acordo com a energia de cada estação. E às vezes são ajustes simples, não é assim, nossa, vou ter que fazer uma dieta diferente em cada estação, que loucura é essa? Não, é ajustes que a gente vai fazendo, a gente muda assim o uso de alguns alimentos. A própria natureza nos fala isso. Olha, agora é época do pêssego, agora é época da romã, agora é época das frutas vermelhas, né? E a natureza nos entrega o que a gente precisa. Então, a gente entender esse ciclo das estações e o ciclo da produção de alimentos é bem importante, porque isso vai falar muito sobre o nosso autocuidado, tá, gurias? E o fígado, ele tem uma importância nesse movimento dos intestinos. Então, se a energia do fígado está estagnada, o que é que o meu corpo vai fazer? Ele vai ficar, ó, contido. O que acontece quando a gente está com raiva? A gente não fica mais tensa, mais dura, ou quando a gente tá passando por uma fase de muita preocupação, passou por uma fase de muito estresse. Tem mulheres que têm dor na cervical, os ombros, né, tensos, pesados. Tem pessoas que têm ombro congelado, que vai fazer um movimento aqui, as escápulas estão ali grudadas, né? Então, quando a gente vai movimentar o nosso ombro e fazer esse movimento para trás, olha como é que tá a minha escápula, ó. Isso mostra que tá solto aqui, ó. Eu preciso fazer esse movimento, preciso alongar, soltar as articulações, porque isso ajuda a aliviar essa rigidez interna, tá, gurias? Então, assim, esse movimento, então, que o fígado precisa fazer é extremamente importante para o intestino funcionar direitinho. Mulheres que têm o intestino muito preso, que ficam muito tempo constipadas, né, têm ali estagnação da energia do fígado. E mulheres que tendem a ter diarreia, tendem a ter excesso de calor no fígado. E aí tem excesso de bile que está sendo liberada, excesso de acidez interna, uma tendência, né, a inflamações, tá? Calor no fígado e estagnação de fígado geralmente acontecem juntos. Então, o que a gente precisa entender? Que todos os 5 órgãos vão afetar o intestino. Eu falei aqui do fígado, né? O quanto que ele precisa mover a nossa energia para que o intestino funcione. O que acontece? Nós temos um relógio do dia e da noite, que tanto a Ayurveda quanto a medicina chinesa explicam esse relógio há mais de 5.000 anos. Hoje a gente ouve falar sobre esse relógio dentro da medicina ocidental como ciclo circadiano, o quanto que cada horário do dia afeta o nosso sistema endócrino, afeta os nossos hormônios, afeta a nossa digestão, afeta o nosso humor. E assim também, gurias, as estações afetam. A gente tem o relógio do dia, pela visão da Ayurveda, e a gente tem o relógio das estações. Por isso que a medicina chinesa fala que cada estação afeta a energia de um órgão. E por que cada uma de nós, por que umas preferem o verão, outras preferem o outono, outras preferem o inverno? Por que, por exemplo, eu posso gostar muito do inverno e não gostar do verão, enquanto que tem mulheres aqui que amam o verão? As mulheres que estão aqui podem até colocar aí, as mulheres que amam o verão não tendem a ser mais friolentas? Vocês não sentem mais frio? Quem sente muito frio ama o verão. Quem sente mais calor gosta do inverno ou prefere o outono. Quem não gosta dos extremos gosta mais do outono e da primavera. Ó, a Janziele aqui falando, ó, que ama o verão. Então, isso mostra que nós temos uma constituição original, que é única, que é só nossa, que o Ayurveda explica isso muito bem.
E que as estações nos afetam de uma forma diferente, e as estações, elas são nossas medicinas, elas vão nos equilibrar ou desequilibrar. E a gente se desequilibra muito, a gente adoece porque a gente não sabe se cuidar de acordo com as estações, tá? Então, ó, a Cris falando aqui no YouTube, estou em desequilíbrio, não suporto o inverno. Então, para quem tá com muito frio, não gosta do inverno. E aí, o órgão que está delicado são os rins. Os rins estão sofrendo, né? Então, assim, essas estações, elas vão nos afetar diretamente. A gente tem um conhecimento interno para a gente trazer o equilíbrio desse clima que vai nos afetando, só que a gente se desconectou desse conhecimento. E o Ayurveda nos reaproxima deste conhecimento. E eu criei o curso chamado Jornada de Autocura das Estações da Mulher para ensinar vocês a se reconectarem com este conhecimento através dessa junção, dessa conexão que eu faço do Ayurveda com a medicina chinesa, que são duas ciências que se conversam e que a gente pode buscar resposta nas duas. As respostas que eu não encontrei no Ayurveda, eu busquei na medicina chinesa. As respostas que eu não encontrei na medicina chinesa, eu busquei no Ayurveda. Então, as duas têm o relógio biológico do dia e da noite e das estações que eu coloco, eu fiz um gráfico, coloquei uma em cima da outra para mostrar como elas se conversam, né? E esse relógio, ele é importante para equilibrar todo esse ciclo, esse funcionamento dos nossos órgãos. Então, a gente pode falar, vou falar hoje só sobre intestino, vou falar hoje só sobre fígado, só sobre rins, só sobre baço e pulmões, né? Que são os 5 órgãos, cada um ligado com um dos 5 elementos e cada órgão ligado com as diferentes estações do ano. Mas quando eu vou falar de intestino, eu acabo falando dos outros órgãos também, porque ele é afetado por todos eles. Então, ele é afetado também para os rins. Se os rins não estiverem funcionando direitinho, não estiverem... Existe uma função energética dos rins, que eu vou explicar na live dos rins. Se eles não estiverem funcionando direitinho, o intestino grosso vai ficar muito seco. E aí vem a constipação por excesso de secura. A pele vai ficar muito seca. Os olhos, a boca vai ficar muito seca. As mucosas, narinas muito seca. Mucosa da vagina muito seca, que é o que acontece com as mulheres na menopausa. Esse ressecamento todo que as mulheres sentem na menopausa é porque a energia dos rins ela tá mais fraca nessa fase da menopausa. A gente tem que fortalecer a energia dos rins. Os cabelos também ficam mais frágeis, porque os rins, a energia dos rins está muito ligada com os cabelos. Os rins nutrem os cabelos, nutrem ossos, nutrem dentes, né? Unhas também estão ligados com rins e fígado. Então, o Ayurveda fala que, olha só, gurias, o Ayurveda fala que cabelo, unha e dentes é um subtecido dos ossos. A gente olha para a força dos ossos, a gente olha, né, se essa mulher não está passando por um processo de muito estresse, que está desgastando, que está consumindo muito seus fluidos internos, fluidos muito importantes, como a medula, né, que está ligada com o sistema nervoso. A gente percebe isso através da queda de cabelo, que é uma queixa que eu tenho escutado de muitas e muitas mulheres, a queda de cabelo, tá? Então, assim, os pulmões, se os pulmões não estiverem funcionando bem, também o intestino grosso não vai funcionar direito, vai faltar movimento nos pulmões, pode ter ressecamento. Então, se há excesso de umidade nos pulmões, as fezes podem estar mais amolecidas, podem estar pastosas. Se o baço não está funcionando bem, se o baço está sem energia, ele não vai transformar o alimento adequadamente, não vai transformar os alimentos em essências para nutrir sangue, para nutrir músculos, e aí ele vai acumular umidade no sistema digestivo, umidade lá nos intestinos. Dentro da jornada de autocura, eu tenho uma aula que eu explico direitinho como que acontece esse processo da digestão,
seguindo, falando, conectando com cada um dos órgãos, com cada um dos elementos, tá? E aí, outro órgão também que está ligado ali com o funcionamento dos intestinos é o coração. Então, se o coração estiver muito agitado, muita ansiedade, excesso de calor no coração, o intestino delgado vai ficar muito quente. E aí a tendência a inflamações aumentam. O que acontece também, se o intestino delgado está muito quente, ele vai jogar calor para a bexiga. Eu estou falando aqui sobre um ciclo energético. Quando a gente olha para o relógio do Ayurveda e da medicina chinesa, esses reloginhos conectados, a gente vê que um órgão manda energia para o outro. Então, problemas de infecção urinária e cistite frequentes estão ligados com calor no coração, excesso de ansiedade, que joga calor para o intestino delgado joga calor para a bexiga, tá, gurias? Então, assim, o intestino, então, ele é um relógio, e se ele estiver com acúmulo de toxinas, a nossa pele vai ficar com muita acne, a gente pode desenvolver alergias, aquelas inflamações chatinhas de tratar. Muitas alergias de pele, gurias, não adianta a gente só querer passar uma pomadinha a nível tópico, né? Só ali na pele. A gente precisa tratar de dentro para fora. No Ayurveda e na medicina chinesa, dentro da jornada eu ensino para vocês que a beleza, ela vem de dentro para fora. É claro que a gente vai cuidar e nutrir a nossa pele, e a gente pode também fazer um cuidado de fora para dentro. Se eu fizer uma automassagem, que o Ayurveda ensina massagens maravilhosas, que são rejuvenescedoras. Se eu fizer uma massagem com óleo na minha pele, a pele ela vai absorver. Então, ela vai ter essa absorção que vai nutrir os tecidos internos e os fluidos internos, e isso vai ajudar a lubrificar os intestinos e ajuda a aliviar a constipação. Tenho várias alunas que dizem assim: Fátima, quando eu faço minha automassagem, meu intestino funciona maravilhosamente bem. Mas a gente não depende só da automassagem para ele funcionar bem. Então, como eu falei para vocês, uma alimentação adequada. Alimentação saudável não é a mesma alimentação para todo mundo. O que é saudável para mim pode não ser saudável para ti, né? Porque as pessoas dizem, né, comer saudável é comer muita salada. Nem todo mundo pode comer salada crua. Não é o ano inteiro que o nosso corpo se adapta à salada crua. O verão é uma estação que a gente sente mais desejo de comer salada crua, mas se a minha digestão estiver bem, se a minha digestão está muito fraca, mesmo estando no verão, a salada crua não vai ser boa para mim, porque o baço está fraco, ele está sem energia, o alimento cru não vai ser bem digerido pelo baço. Tá, gurias? Então, assim, vamos voltar lá para aqueles sintomas que eu estava passando para vocês antes, e eu entrei aqui no assunto do fígado e acabei não passando todos os sinais do intestino para saber se o intestino de vocês está funcionando bem, tá? Então, eu dei toda essa volta para falar o quanto que é importante a gente evacuar de manhã. Então, o fígado, ele nos desperta, ele vai mandar energia para os pulmões, e os pulmões vão mandar energia para o intestino. Dentro do relógio dos órgãos da medicina chinesa, olha só, o relógio já nos fala sobre as funções do nosso corpo. O horário do intestino, então quando a gente fala que um determinado horário é de um determinado órgão, é porque ele está funcionando melhor naquele horário, ele está mais forte naquele horário. Então, o horário do intestino grosso vem antes do estômago. O que a gente faz quando a gente se muda para uma casa nova, gurias? A casa tá vazia, geralmente ela não tá muito limpa, né? A gente limpa antes de trazer os móveis para aquela casa. O que a gente faz? A gente primeiro limpa, né?
Então a gente limpa aquela casa nova que a gente está entrando. Na casa anterior, o que a gente costuma fazer? Enquanto que a gente está desmontando tudo, a gente não põe um monte de coisa fora. Então o nosso corpo precisa fazer, com o nosso corpo é a mesma coisa. O nosso corpo é a nossa primeira casa, é a casa do nosso espírito. Então a primeira coisa que o nosso corpo precisa fazer é faxina. Primeiro limpa, depois traz coisa nova para dentro. Então, primeiro a gente precisa eliminar. A gente acorda de manhã, claro que depende do horário do sono. Semana que vem eu vou falar sobre o horário do sono, tá, gurias? É muita coisa. Dentro da jornada de autocura são 10 módulos, tá? Então são 10 módulos bem completos, onde vocês aprendem sobre tudo isso com muitos detalhes, tá? Em cada estação, com uma linguagem simples. Assim como eu tô conversando com vocês agora, as aulas da jornada também são com essa simplicidade, porque o meu objetivo é que vocês compreendam, porque eu quero que vocês recuperem a autonomia para vocês se cuidarem e que vocês se tornem protagonista da saúde de vocês, assim como eu me tornei, tá? Então, assim, quem acorda mais cedo, o intestino vai funcionar melhor. Então, é mais um fator. São muitos fatores que vão afetar o intestino. O que eu estou comendo, como é a preparação desse alimento, se ele é cru, se ele é seco, se ele é úmido, se ele é molhado, qual é a estação do ano, como é que está a intensidade da minha digestão, se eu estou bebendo água suficiente, como é que está a minha mente, as minhas emoções, tá? Se eu estou fazendo atividade física, como é que está o meu movimento e como é que está a qualidade do meu sono e o meu horário de dormir e levantar. Só aqui os que eu lembrei, 10 fatores que afetam o nosso intestino. Então assim, ó, aqui eu tenho uma aveia aqui à mãos, ó, que eu queria mostrar para vocês. A aveia, quando a gente hidrata ela libera uma mucilagenzinha que é excelente para lubrificar o intestino. Para quem tem um intestino um pouco mais ressecado, é excelente. Ela ajuda também no movimento, tá? Mas não adianta eu dizer para vocês assim, comam a aveia que vai ajudar no funcionamento do teu intestino. Um alimento. Se tem 10 fatores e dentro desses fatores tem muitas outras variações, né? Então, e ainda tem as estações do ano, tudo. Então, a gente vê muitas receitas aqui nas redes sociais que eu imagino que para quem tem o intestino mais preso, mais solto, irregular, bagunçado, pastoso, com alguma inflamação, com alguma dor, que sim, toxinas acumuladas no intestino está por trás da maioria dos problemas de saúde, até dos mentais, tá? Falta de concentração, falta de memória. Sim, o nosso corpo está intoxicado. As minhas alunas da jornada, a primeira coisa que elas falam quando elas começam o programa de autocuidado é dizer assim: tô dormindo melhor, tô menos ansiosa, estou com mais clareza mental e a minha memória melhorou. E eu estou com mais energia. São as coisas que eu mais escuto as mulheres reclamarem, porque isso mexe com o nosso trabalho, com as nossas atividades, no nosso dia a dia, né? Muitas vezes as mulheres têm outros sintomas, mas essas 5 são as primeiras que se queixam, né? E são as primeiras, assim, que as minhas alunas mais sentem. Por quê? Quando a gente tá com essas toxinas circulando no nosso corpo, tentem imaginar, sabe quando a gente tá com resfriado e a gente fica com aquele muco pegajoso? É assim o acúmulo dessa umidade que a medicina chinesa fala e essas toxinas que o Ayurveda fala. Essa mucosidade, ela parece ser inofensiva, mas ela bloqueia os nossos microcanais e vai bloquear. E conforme vai agravando, então o nosso corpo se inflama, essa viscosidade vai ficando mais densa, essa toxina, ela começa a encobrir as células, ela começa a bloquear a comunicação de dentro da célula com a parte de fora da célula e com as outras células. É assim que problemas autoimunes começam, tá, gurias?
Então, assim, o Ayurveda fala que a primeira coisa que a gente faz em qualquer estação, quando estamos com sintomas, é equilibrar o sistema digestivo, fortalecer a nossa digestão. Falando em fortalecer a digestão, agora na Black Friday da Jornada de Autocura das Estações da Mulher, além do valor ser um valor bem especial, vai ter um bônus muito, muito, muito bom mesmo, que tá ligado com tudo isso que eu tô falando aqui agora, com essas toxinas no intestino. Eu não vou dizer o que que é esse bônus, mas vai ser um bônus bem prático. Quem entrar na Jornada de Autocura agora da Black Friday vai receber esse bônus e já vai entrar na jornada de autocura já sentindo muitas melhoras. Não vou falar mais do que isso porque é um bônus surpresa e eu vou revelar o que é esse bônus só no dia 11 de novembro, que vai ser na live de lançamento da Black Friday da jornada de autocura, 11 de novembro às 20 horas. 20 horas, que é bem o horário que todo mundo já chegou em casa, a maioria já jantou, já tá ali prontinha para assistir a live, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar o sistema digestivo, tá, gurias? Pra gente ir eliminando essas toxinas. Então, lembrem assim, inflamação, tá latejando, tá doendo, se não for, né, um trauma, alguma coisa que bateu ali, né, e machucou e ficou dolorido, tá ligado com toxinas circulando no nosso corpo, tá? Insônia, ansiedade, irritabilidade, dores nas articulações, aqueles muito inchaço antes de menstruar, muitas vezes vem de baço que está sobrecarregado, digestão que está lenta. A gente vai falar bastante sobre essa parte digestiva nessa semana de lives, tá, gurias? De aquecimento para Black Friday da jornada de autocura. Então, assim, a gente já viu que a gente precisa evacuar todos os dias, a gente primeiro limpa, a gente primeiro faz uma faxina antes de trazer alimento novo para o nosso templo, para nossa primeira casa, tá? Quem é que aqui sente fome depois que evacuou? Geralmente, quando a gente evacua e tem uma evacuação completa, quando é de manhã, estamos em jejum, a gente sente fome depois que evacuou. Mas parece que abre ali, liga o foguinho no nosso estômago. Então é isso que acontece, tá, gurias? Quando o nosso intestino tá muito cheio, nosso fogo digestivo no estômago fica mais enfraquecido, tá? Fica fraco. Aquelas pessoas que não têm muito apetite, né? Se vocês aqui, se alguém que tá aqui não tem muito apetite, se obriga a comer, come porque tá no horário, o intestino, ele está muito cheio. E o que acontece? Mesmo quem evacua todos os dias, mas que evacua pouco, tem uma evacuação incompleta, o intestino tá cheio. Como é que a gente vê que o intestino tá cheio? Barriga inchada, distensão abdominal muito exagerada, né? Existe também uma informação muito importante do Ayurveda, que é trânsito intestinal. Tá? Então, o tempo do trânsito intestinal, o ideal é de 18 a 24 horas, ou seja, comeu um alimento, 24 horas depois esse alimento foi digerido e saiu. Com essa alimentação ocidental, de comida muito industrializada, muito gordura, açúcar branco, farinha branca, o trânsito intestinal das pessoas está cada vez mais longo e demorado, com 30 horas, 36 horas, né? Então, mesmo que evacue um pouquinho todos os dias, tem ali fezes acumuladas no intestino de refeições que fez há 3, 4 dias atrás. Isso é muito ruim, gente. Sabe por quê? Porque começa a acumular toxinas no intestino. Se aquele alimento não foi bem digerido, e pode acontecer da gente não digerir bem um alimento, às vezes a gente nem sente que ele não caiu muito bem, mas aí comi muito rápido. Comer muito rápido, engolir a comida inteira, também bagunça o intestino. Por quê? Porque o nosso estômago não tem dentes, né? A gente pode brincar assim.
Nosso estômago não tem dentes, a gente tem dentes na boca. É na boca que a gente tem que transformar esse alimento numa papa. No estômago, né, a ação das enzimas digestivas é para digerir e absorver, mas não para quebrar partículas muito grandes. Então, esse alimento chega mal digerido lá no intestino, chega em pedaços. Evacuar e nas fezes ver que tem pedaços de comida, sementinhas inteiras, não é bom. É sinal que a digestão não está acontecendo adequadamente e a absorção muito menos, tá? Então, quando a gente tem esse entendimento que a gente precisa primeiro esvaziar o intestino para depois comer, a gente vai começar a estimular um pouquinho mais, tá? Então, todos esses 10 fatores que eu falei são importantes para que influenciam o intestino. E de manhã o Ayurveda ensina a tomar uma água quentinha, pelo menos uma água quentinha. Por que água quentinha? Porque a água ela ajuda a fazer limpeza e o calor da água é muito importante porque vai fortalecer a nossa digestão, vai fortalecer e preservar a nossa digestão. Então o nosso corpo ele é quente. Se ele esfriar, a gente perdeu a vida. Então ele precisa do calor para se manter ativo, para a digestão e metabolismo estarem acontecendo de uma forma adequada. Tá, gurias? Então, eu preciso evacuar todos os dias, de manhã, de preferência, né? De manhã antes de comer. Eu preciso ter uma evacuação completa. E aí tem outros sinais que a gente pode ver se a digestão tá adequada ou se existe uma digestão mais fraca, se algum órgão está desequilibrado ou se há acúmulo de toxinas, tá? Então, vamos lá. Fezes normais, saudáveis. A gente está olhando para um termômetro muito importante. Então, assim, quando forem evacuar, olhem para as fezes, analisem as fezes. Dentro da jornada de autocura, eu ensino as minhas alunas a analisarem urinas, fezes, a sua pele, cabelos, unhas. Cada marquinha na unha nos fala alguma coisa. Os dentes, tá? Isso tudo é muito importante para a gente saber como é que tá o nosso corpo. E se a gente vê algum sinal, a gente se antecipa. A gente não espera a dor chegar. A gente já toma uma ação. Por exemplo, a urina. Ai, a urina tá muito amarelada. Eu vou esperar a cistite chegar? Olha, estamos chegando no verão, clima muito quente, muito seco, a gente desidrata muito fácil. Eu não vou deixar a cistite chegar. Eu vou tomar água. Eu vou tomar mais água. Eu vou saber se eu tô tomando mais ou menos água pela cor da minha urina, tá? Então, assim, de manhã cedo, amornem a água. O calorzinho, ele ajuda a dilatar os canais, ele ajuda a empurrar. Eu também, as gurias falaram aqui que tomam 500 ml, mais ou menos, de água, precisa ser quentinha, tá? Eu tomo água quentinha e tomo em torno de 500, 600 ml. Mas não é pegar e tomar de guti de uma vez só. A gente tem que tomar aos poucos, tá? Por quê? Porque o nosso corpo precisa absorver essa água também. Se eu tomar de uma vez só, eu vou só urinar, vou estimular a urina. Quando vê a urina, ela tá transparente. E a gente também não quer uma urina transparente porque eu tô tomando água em excesso. Eu vejo pessoas querendo só matar a meta do dia. Vou tomar aqui 3 litros de água por dia, toma isso tudo em 3 horas na manhã. Pronto, não preciso mais tomar água o resto do dia. Não é bem assim. Eu preciso tomar água ao longo do dia, mas esses 300, 500 ml de água de manhã, a gente toma com mais calma. Não precisa tomar, né, virar as 2 xícaras de uma vez só, tá, gurias? Então, a água quentinha ajuda a estimular o nosso fogo digestivo e a empurrar, tá? É claro que tem muitas mulheres que a água quentinha não vai ser suficiente, tá? Porque a digestão tá muito lenta ou tá com muito ressecamento interno. E aí, dentro da jornada de autocura, com cada um dos programas das estações, isso vai se regulando, tá? Porque a gente tem que entender o que a gente tá fazendo que tá deixando o intestino lento desse jeito, tá, gurias? Então, às vezes é uma questão que já tá muito tempo ali, então tem algumas mudanças gentis que a gente tem que fazer
no nosso autocuidado para melhorar o intestino. E quando o intestino não funciona, todo mundo sente desconforto, né? Então a gente fica mal-humorada, a gente fica ansiosa, fica com aquela sensação de barriga estufada, é desconfortável, até para fazer um exercício muitas vezes, né? Então assim, ó, gurias, textura e cor das fezes, vamos falar sobre isso, porque isso é bem importante, tá? As fezes normais precisam ter forma de banana, não tirinha, né? Forma de banana, precisa ser mais grossinho. Cor marrom, mesmo que, ai, tudo bem, beterraba dá cor para as fezes, né? Mas são pouquíssimos alimentos que quando a gente digere bem, vai dar cor nas fezes. Então não vale fezes verdes, fezes pretas, fezes cinzas, fezes sem cor, tá? Então, ou assim, a forma, ela tem que ser uniforme, porque tem fezes que ficam em pedaços, tá? Ou para quem tem o intestino mais seco, fica aquela aglutinação de bolinhas, isso já é intestino bem ressecado, já é mais dolorido para sair, tá? E essas fezes elas vão mudando conforme a nossa alimentação, conforme o nosso cuidado do estilo de vida, e elas vão dizer qual é o órgão que está afetado. E elas vão nos dizer o que a gente precisa fazer para melhorar, tá? Então, assim, eu falei aqui da forma, né, do formato das fezes. Aí tem pessoas que evacuam em forma de tirinhas, uma tirinha fininha, amarelada. Excesso de calor no fígado, que está afetando o baço e aí o baço ele não funciona direito e aí acumula umidade e calor no intestino, tá? Não é normal. Isso pode acontecer alterações no período pré-menstrual também, dependendo se fica constipada, rins. O rim, ele tá em desequilíbrio no período pré-menstrual. Se tem diarreia, é fígado, excesso de calor do fígado no período pré-menstrual. Ficaram pastosas, é baço, acúmulo de umidade do baço, tá? Então, assim, eu falei de fezes ressecadas, né? Tá ligado com deficiência de fluidos, rins, fezes em tirinhas e amareladas, é fígado, e fezes pastosas, acúmulo de umidade no baço, tá? Então ela não tem forma, ela é uma pasta assim. E aí, sinais de toxinas, tá, gurias? As fezes, quando tem toxinas, quando tem excesso de umidade, elas pesam e afundam, tá? Que isso é uma polêmica, porque a gente vê alguns profissionais da medicina moderna falando que tem que as fezes saudáveis afundam. O Ayurveda, com mais de 5.000 anos, é uma ciência que tem uma visão realmente integrativa, ela fala que tudo o que tem toxina, nosso corpo, quando a gente tem toxinas, a gente sente peso, pesa, é pesado. A toxina, ela pesa. O que acontece quando a gente tá com a digestão boa? Comi uma coisa, digeri bem, a gente sente leveza. Se você comeu alguma coisa e sentiu sensação de peso, sentiu sono depois de comer, a sua digestão ela tá fraca. E provavelmente as suas fezes devem estar afundando, tá? Então, fezes de uma boa digestão boiam. Ela pode variar? Pode. Ah, elas estão amareladas, boiando. Ok, tem ali calor no fígado, mas não tem, provavelmente não tenha toxinas no intestino. Ou não seja tanto, tá? Elas estão mais ressecadas? Ok, tá faltando fluidos, mas não tem toxinas. Afundou, não digeri bem alguma coisa e acumulou toxinas no intestino. Por que é tão importante que esse movimento intestinal, esse trânsito intestinal, ele seja mais rápido, como eu falei para vocês, em torno de 18, 24 horas? Porque se eu comi alguma coisa que eu não digeri bem, vai sair rápido. Fezes que acumularam toxinas e que ficam muito tempo no intestino, a chance daquilo ali virar uma inflamação, ser reabsorvido e gerar, né, algum outro problema é muito maior.
Então, olhe como a nossa saúde ela está relacionada com tantas coisas diferentes e juntas ao mesmo tempo. Então, lembrem sempre, o nosso corpo, ele funciona de forma sistêmica. Tá tudo interligado. E não é difícil da gente aprender isso, gurias. É simples. É muito mais simples do que a gente imagina. Dentro da medicina ocidental, com todas as pesquisas que existem, a gente já vê muitas pesquisas se aproximando das medicinas milenares, né, orientais e tradicionais, mas ainda está tudo muito solto em pedaços. A gente tem que olhar para o nosso corpo de uma forma integrada. Nenhum pedacinho do nosso corpo funciona sozinho. É uma engrenagem que está interagindo o tempo todo. Corpo físico, energético, mental e emocional. O corpo físico funciona porque o corpo físico tem uma forma porque existe um funcionamento e o que impulsiona esse funcionamento é a nossa energia. É a energia dos órgãos. Os órgãos só funcionam porque eles têm energia. Por isso que o Ayurveda e a medicina chinesa falam sobre a energia dos órgãos, a energia dos 5 elementos, a energia do fogo, da água, do ar, do espaço, da terra, do metal, da madeira, tá? Porque essa energia, esse entendimento nos explicam como que os órgãos funcionam, tá? Então, assim, falei para vocês aqui os sintomas relacionados, as formas, né, que as fezes têm, como que elas estão relacionadas com cada um dos órgãos. Então, se elas afundarem, sim, tem toxinas. Não quer dizer assim, nossa, tô com meu corpo super intoxicado, mas acumulei umidade, não digeri bem alguma coisa. Se eu tiver um cuidadinho, no dia que minhas fezes afundaram, mudo minha alimentação, tiro alimentos mais pesados, tá? Tiro ali farinha branca, queijo branco, vou comer uma comida mais leve, mais legumes, mais cozida, tomar um chazinho digestivo, cuido 2, 3 dias, normaliza. Se não normaliza, é que daí eu tenho que fazer um cuidado mais profundo, né? E aí, dentro da jornada de autocura, tem todas essas orientações. O que fazer por um dia, por 2 dias, por uma semana, tá? Quais são os hábitos, os cuidados que a gente vai ter ao longo do nosso dia para preservar a nossa digestão, para não deixar uma inflamação chegar, para a gente entrar na menopausa bem, para a gente se preparar na menopausa, para a gente aliviar os sintomas de menopausa. Porque a nossa digestão, ela vai enfraquecendo. Já a partir dos 35 anos, começa devagarinho um declínio hormonal. E esse declínio hormonal, ele tá ligado com a energia dos rins. Vou explicar na live dos rins, tá? Então, assim, a Priscila falou aqui, leite e glúten inflamam o intestino também. Depende como que tá a minha digestão. A maioria das pessoas estão com a digestão muito sobrecarregada, o baço muito fraco, o rins sobrecarregado, que não conseguem digerir alimentos muito pesados. E o problema desses alimentos é que eles estão muito industrializados, é excesso do mesmo tipo de alimento. Então, é leite e pão de manhã, é massa e sobremesa no horário do almoço, é o bolinho da tarde, na janta é massa de novo, é pão de novo. Nosso corpo não aguenta o excesso, né? E aí, conforme com o avanço da idade, a nossa energia vital ela vai devagarinho diminuindo e diminui demais de forma acelerada pelo estilo de vida que a gente tem. A nossa digestão vai enfraquecendo e muitas mulheres já nos 35, 40 anos com muitos problemas digestivos, de dores, problemas articulares, problemas ligados com o sistema reprodutor feminino, problemas menstruais, ciclos muito irregulares e chegando na menopausa com muitos problemas também. A gente não quer ter esse medo, esse pavor todo da menopausa. A menopausa não precisa chegar com uma avalanche de desequilíbrios. A menopausa ela só chega com uma avalanche de desequilíbrios porque houve um descuido muitos anos antes.
A menopausa ela vai ser afetada por toda a nossa vida, não só pela fase reprodutiva, mas até pelos nossos hábitos lá na infância. Ai, não foi muito bom, Fátima, o que que eu faço? Eu começo cuidando hoje, porque o nosso corpo ele tem uma capacidade incrível de se renovar, de se reinventar. Então, a gente, uns conhecimentos integrados do Ayurveda e da medicina chinesa que eu ensino na jornada de autocura, a gente tem toda a condição de desligar genezinhos de doença e acionar os genezinhos de saúde. Mas a gente tem que entender como equilibrar os nossos ciclos internos, que eu chamo de nossas estações internas, com a nossa constituição, com a nossa individualidade e com o meio em que a gente vive. Como diz um professor meu, que eu amo, um professor meu indiano, que é pesquisador, tanto do Ayurveda quanto da medicina ocidental, nós somos permeáveis. Nós somos um ser aberto. Cada pelinho da nossa pele, a gente respira através de cada pelinho da nossa pele. O folículo de cada pelinho, ele respira. A gente respira pelos nossos pelos. Nossa pele respira, ela absorve tudo que a gente coloca na pele. Vou falar sobre isso na semana que vem também. Então fiquem atentos e participem das próximas lives, tá? Tem muito conteúdo muito bom que eu vou trazer para vocês nessa semana de aquecimento da Black Friday. Então, assim, nosso campo, nosso corpo energético, ele não tá só abaixo da nossa pele. Os canais energéticos, eles passam através da pele. Os canais de acupuntura, eles estão na superficialidade da nossa pele. Tanto a Ayurveda, que trabalha com tantas massagens, e a medicina chinesa, que trabalha com acupuntura e outras técnicas, a gente está cuidando da pele, mas a gente está ao mesmo tempo cuidando de toda a nossa energia, de todo o nosso sistema hormonal. A gente está também cuidando do nosso sistema nervoso, das nossas emoções. Então a nossa energia, ela atravessa a pele e a gente interage com o meio. Como que está o ambiente, os ambientes onde eu frequento, as pessoas com quem eu me relaciono, a forma como eu penso, como eu sinto, o clima, tá quente, tá seco, tá úmido, tá chovendo, tá frio, isso tudo nos penetra. E o que é que nos protege? Cria ali uma barreira, isso fica, isso vai, isso fica, isso vai. O que fica é o que nos nutre. O que precisa ir embora é o que nos intoxica, é o que não faz bem pra gente, tá? Qual é a função do nosso corpo que faz essa separação? O nosso fogo digestivo. E o nosso fogo digestivo pro Ayurveda não está só presente no estômago, mas ele está presente na inteligência e na comunicação de cada célula do nosso corpo, tá? Então, é essa capacidade de transformar que faz isso no nosso corpo. Isso fica, isso vai. Isso fica, isso vai, tá? Isso é com a nossa alimentação. Quem é que manda embora? Intestino grosso. E aí a gente tem que falar também das emoções. Dentro da jornada de autocura eu falo, tem um módulo para cada uma das estações, onde eu falo sobre o cuidado e toda essa interação de cada órgão com o nosso corpo, com a fisiologia, com esse entendimento energético, com as nossas emoções. O órgão que manda embora é o intestino grosso. Se eu sou muito apegada, se eu tenho muito medo de perder as coisas, de soltar o que não serve mais para mim, eu também tendo a ficar mais constipada. Então a gente olha para as nossas emoções, padrões e crenças na jornada de autocura também, tá, gurias? Essa capacidade de transformar que nós temos no nosso corpo também regula a nossa imunidade. O que a nossa imunidade faz? A gente tem uma imunidade energética, física, fisiológica e uma imunidade emocional também. Porque quando eu tô bem, não é qualquer coisa que me afeta. Quando eu não tô bem, qualquer coisa me atinge, me afeta, me dá medo, insegurança, me dá raiva, né? Então a minha imunidade emocional, ela tá frágil.
Como é que estão os meus órgãos? Se a minha imunidade emocional está frágil, a energia dos meus órgãos também está frágil, também está delicada. Tá, gurias? Então, assim, isso é muito importante. E no Ayurveda, a primeira coisa que a gente faz, que a gente organiza, é fortalecer essa capacidade digestiva. É fortalecer essa nossa capacidade de saber o que fica e o que vai. E para eu me alimentar de coisas boas, de coisas que realmente me nutrem, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer e entender as minhas estações internas e como tudo o que está em minha volta me afeta e interage comigo. Então, se a aveia, ela me nutre, ela faz bem para o meu intestino, eu vou deixar ela bem pertinho de mim. Eu vou trazer ela para minha rotina. Se uma água quentinha, ela faz bem para minha digestão, ela me nutre, né? Ela alivia minha secura, ela também ajuda no intestino, eu vou trazer ela para o meu dia a dia. Agora, como é que eu adapto isso? Porque a gente vê muito nas redes sociais, né? Use essa receita, você tem que tomar todos os dias esse shot. A maioria dos shots que ensinam por aí agridem o estômago. A gente precisa trazer esses cuidados com gentileza. E o que eu ensino na jornada de autocura é adaptabilidade. É adaptar este conhecimento para o nosso cotidiano. O que eu posso fazer? A gente começa com aquilo que eu posso fazer. O que eu posso hoje? O que eu consigo fazer hoje? Tomar uma água quentinha, tomar um chazinho. Se eu souber escolher os alimentos para me alimentar, hoje eu comi num restaurante, era um buffet e eu escolhi tais alimentos e estou muito feliz porque escolhi aqueles alimentos que fazem bem para minha digestão. Sim, eu posso fazer isso. Eu posso adaptar. Então, este conhecimento é justamente para trazer autonomia para vocês, para trazer protagonismo no cuidado da saúde de vocês e mesmo que vocês estiverem numa situação muito ruim, vocês vão saber escolher o menos ruim ou a melhor opção dentro das minhas possibilidades. Isso já faz uma grande diferença. Ele é um conhecimento, esse conhecimento é que eu integro do Ayurveda com a medicina chinesa e passo para vocês com uma linguagem simples, é um conhecimento que vocês carregam a vida inteira. E não importa que lugar vocês estejam indo, vou me mudar para outro país, vocês vão poder aplicar esse conhecimento no lugar que vocês estiverem. Porque não é uma receita pronta, é algo que vocês internalizam, é algo que vocês aprendem e que vocês adaptam para a vida de vocês, tá? Então, gurias, a gente encerra a live de hoje. Obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui com as suas perguntas. Semana que vem temos mais 5 lives, cada dia trazendo informações assim bem especiais, bem importantes. Inscrevam-se no link da minha bio, lá na página de cadastro para vocês participarem da live de lançamento da Black Friday e da Jornada de Autocura das Estações da Mulher, tá? Tenho certeza que vocês vão adorar e vão amar o bônus. É para a gente encerrar o ano com energia, com disposição, organizando a digestão. Vai ser um primeiro grande passo bem especial para vocês fazerem essa jornada com muita disposição, tá? Um beijo grande, um ótimo dia para vocês.